Vamos lá? Nessa aula, eu quero fazer uma diferenciação para vocês entre cascão energético, miasma, larvas astrais e formas de pensamento. Esses termos eles são muito confundidos quando a gente vê os conteúdos na internet, né? Então, nessa aula, o meu objetivo é que você entenda qual que é a diferença, para que você saiba diferenciar, identificar em você quando você tiver com alguma dessas energias. Miasma, forma de pensamento, larva astral, e cascão energético são energias, tá? Não tem consciência. É diferente de obsessor, que a gente vai ver na próxima aula. Então, miasma, a gente faz uma comparação para a gente entender com a poeira. Miasma é como se fosse a sujeira da nossa casa. Sabe aquela poeira de casa que a gente limpa com um pano úmido, que a gente varre para fora de casa? Então, o miasma seria mais ou menos isso, assim, no nosso campo de energia. É aquela sujeira astral que fica no nosso campo de energia, que obstrui os nossos chakras muitas vezes. O miasma, ele também está muito presente quando a pessoa está doente. Então, vamos imaginar que ela esteja doente com um problema pulmonar, com muito catarro. Ali tem muito miasma. Quando ela tem uma ferida aberta, que tem pus, ali tem miasma. Então, miasma é uma sujeira, né? É uma sujeira astral que com um banho de ervas a gente limpa, que com a defumação a gente limpa, que com uma maraca, se a gente pegar a maraca e chacoalhar assim, ó, com essa vibração ao nosso redor, a gente limpa, com o tambor, com o sino-pim. Então, o miasma é algo fácil de ser limpado. Só que ele causa alguns sintomas, né? Ele causa um cansaço, uma sonolência, muitas vezes, às vezes até uma irritação, porque imagina que você trabalhou o dia inteiro no pesado. Imagina que você está aqui comigo e você vai me ajudar a limpar aqui a minha, a minha floresta aqui atrás de casa. A gente vai se sujar, a gente vai ficar empoeirado, a gente vai ficar suado. Imagina que você tem essa sujeira no teu campo astral, no teu corpo astral, nos teus corpos sutis. Isso é miasma. E é fácil de limpar. Com passe energético, um alto passe, assim, ó. Lá na aula de passe você aprendeu a fazer o alto passe, a fazer o passe em outras pessoas, você consegue limpar. Miasma tem muito dentro das casas, muito dentro dos ambientes muito movimentados. Então, uma defumação, um banho de ervas já é suficiente. Passar pano com anil na casa já é suficiente também para limpar miasmas. Certo? Larvas astrais. Larvas astrais, parasitas astrais, eles são como bichinhos mesmo, tá? A gente visualiza eles como bichinhos. Larvas astrais, parasitas astrais no geral. Então, é igual às lesmas que entram dentro de casa, é igual. Não significa que se entrou uma lesma dentro da tua casa é porque tem larva astral na tua casa. Não é isso, tá? Isso não significa nada. Eu estou fazendo um comparativo. Então, as larvas astrais, os parasitas astrais, é igual os parasitas do nosso corpo físico. A gente tem vermes, a gente tem bactérias ruins no nosso corpo. Então, também existe isso no nosso corpo energético. E eles consomem a nossa energia. Eles comem a nossa energia, igual o, o verme lá no nosso intestino, que come as nossas vitaminas, come os nossos minerais, come o ferro, e a gente começa a ficar com anemia, com amarelão, porque está com vermes. É igual. Então, a larva astral, o parasita astral, ele consome a nossa energia, ele come a nossa energia. Então, muitas vezes a gente está muito cansado, todo dia muito cansado, porque a gente tem larvas astrais. Às vezes essas larvas elas vão ficando muito grandes. Eu já peguei assim clientes em atendimento onde eu via larvas muito grandes na coluna, né, que é o lugar onde eles gostam de ficar, ou em cima dos ombros, assim, em volta da cabeça, em volta da barriga. Eles vão consumindo a energia do nosso campo energético. E por isso, às vezes, as pessoas ficam muito cansadas. Por isso que eu digo para vocês que nem tudo é obsessor. Às vezes é uma larva astral, às vezes é um parasita. Nem tudo, todo mal-estar que a gente sente é por causa de um obsessor, certo? Vamos lá. Formas de pensamento. As formas de pensamento, a gente vai ter que imaginar elas como um balão. Sabe o balão do gibi? O balãozinho lá que tem a fala da pessoa que está falando lá na historinha do gibi? Então, a forma de pensamento é igual.
É um pensamento que a gente tem, que abre um balãozinho aqui, ó, perto da nossa cabeça, e esse balãozinho, ele fica ali. Ele fica ali perto da nossa cabeça, ele fica aqui, ó, girando. Então, é aquele pensamento repetitivo que a gente tem, né? Aquele comportamento repetitivo. Por quê? Porque essa forma de pensamento, ela não tem consciência. É só uma forma de pensamento, é só um balãozinho que está ali. Mas ela se retroalimenta com os mesmos pensamentos. Então, quando essa forma de pensamento ela estiver morrendo, vamos dizer assim, quando ela estiver murchando, ela vai estimular que você tenha de novo aquele pensamento para que ela encha novamente. Por isso que às vezes é difícil a gente mudar um pensamento. Por isso que às vezes é difícil a gente mudar uma crença. Porque essa forma de pensamento que está aqui, esse balãozinho, ele quer ser alimentado novamente. E ele vai se alimentar daquele mesmo pensamento. Então, se eu estou aqui, ó, num looping de pensamento, pensando, não vou conseguir pagar minhas contas, não vou conseguir pagar minhas contas, não vou, né? Essa forma de pensamento, ela vai ficar aqui, ó, pedindo mais desse pensamento. Então, as formas de pensamento também é muito fácil a gente limpar fazendo reprogramação mental. Por quê? É os nossos pensamentos que alimentam essa forma de pensamento. Se eu fizer reprogramação mental, se eu fizer o protocolo de reconexão espiritual que vocês estão ouvindo, vai limpando essas formas de pensamento, vai criando novas conexões neurais, fazendo com que a gente tenha outros pensamentos, pensamentos mais positivos, mais harmônicos, e por consequência, essas formas de pensamento que a gente tem aqui, que são negativas, autodestrutivas, elas vão murchando e elas vão morrer, elas vão desaparecer. É muito simples, é lúdico assim a forma que eu estou explicando para vocês, mas é assim que a gente consegue identificar essas formas de pensamento, tá? Para quem é terapeuta, que porventura esteja assistindo essa aula, a gente consegue identificar no nosso cliente, quando a gente acessa o campo dele, a gente começa a ouvir como se fosse uma frase, um pensamento. Com certeza ele está repetindo aquele pensamento na cabeça dele, tá? Mas isso é um assunto lá para a mentoria. E a gente ainda tem o cascão de energia, né? O cascão energético nada mais é do que o duplo etérico de um defunto, de um espírito, de um corpo que já morreu. Quando nós morremos, quando o corpo físico morre, ele leva 7 dias, até 7 dias, para que o duplo etérico se decomponha. E no duplo etérico é onde estão os nossos chakras, é onde está a nossa impressão energética do corpo físico, onde estão os nossos pensamentos, né, onde estão as nossas doenças. Então, por exemplo, o cascão energético, você vai pegar ele, né, vai grudar um cascão energético em você quando você for para o cemitério. Não tem outro lugar, assim, pode ser num hospital, assim, né, que você possa pegar isso também em algum lugar onde morrem pessoas. Talvez dentro de uma funerária também, né? Enfim, são lugares onde tem corpos de pessoas mortas até 7 dias, né? Que o duplo etérico ainda está ali, não se decompôs totalmente. Por que que eu falo do cemitério? Porque no cemitério existem espíritos negativados que pegam esse cascão energético dos corpos que foram enterrados ali, pegam esse cascão energético como se fosse uma capa, como se fosse uma vestimenta e jogam em cima de você, porque toda a composição energética daquele cascão vai para cima de você. Então é como se você se vestisse com aquele cascão. Por isso que a gente chama de cascão, né? Como se você se vestisse com aquele cascão. Claro que você não quer isso, né? É uma forma de ataque quando a gente vai para esses lugares onde tem defuntos, né? Onde tem corpos em decomposição. Até 7 dias. Depois de 7 dias, aqueles corpos já não têm mais cascão energético. Ele já perdeu a, a impressão energética ali das doenças. Então, o que, que a gente vê às vezes acontecer nos atendimentos? Uma pessoa vai para o cemitério, 2, 3 dias depois ela tá ruim. Ela agenda um atendimento e a gente identifica lá um cascão energético grudado no campo dela. Algum espírito que estava lá no cemitério queria drenar energia. Lembram que o ectoplasma é energia, é alimento para esses seres, para os espíritos que não produzem ectoplasma. Então, esse espírito lá no cemitério joga esse cascão em cima de uma pessoa e essa pessoa vai para casa e ela começa a ter os mesmos sintomas que aquela pessoa que morreu tinha. Então, se o espírito pega o cascão de uma pessoa que morreu com Covid, por exemplo, né, que ela morreu com falta de ar,
e joga esse cascão energético para cima de uma pessoa, essa pessoa começa a ter sintomas respiratórios, os mesmos sintomas que aquele defunto tinha, a pessoa passa a sentir também. Isso é cascão energético. A gente pode limpar isso como? Com defumação, com banho de erva, aumentando a nossa vibração, ouvindo reprogramações mentais, ouvindo sons binaurais, fazendo nossos ancoramentos, fazendo nossas meditações. Às vezes, o cascão energético é tão denso, né? Aquela pessoa, né? Tinha uma doença tão deletéria que a pessoa fica muito ruim, né? E aí ela precisa de fato de um atendimento, porque meio que consome com a energia dela. E aí nisso vem uma obsessão junto, né? Então, por isso que eu digo para vocês que se a nossa vibração ela estiver elevada, é difícil esses espíritos negativos nos enxergarem para jogar um cascão sobre nós. É muito difícil eles conseguirem nos acessar. Mas se você entra no cemitério, se você entra num lugar, num hospital, numa funerária, num lugar onde tem pessoas doentes, né, morrendo, com a vibração baixa, vibração de tristeza, de medo, de luto, de insegurança, de raiva, aquelas vibrações baixas lá da tabela de Hawkins que a gente já viu, é muito fácil para esses espíritos se conectar, jogar um cascão sobre você e eles passam a te obsediar. Porque quando jogou o cascão, a tua energia vai baixar, tua vibração, desculpa, tua vibração vai baixar, porque você começa a sentir a repercussão daquele cascão energético que está sobre você. Então a tua vibração baixa e você fica de fácil acesso para aqueles espíritos que querem consumir a tua energia, que querem te obsediar, certo? Então, são essas as diferenças entre miasma, larvas astrais, formas de pensamento e cascão energético. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo para mim.